Helena, professor Davi, se o senhor quiser. Eu gostaria só de lembrar a todos, eu esqueci de falar isso no começo, todos os eventos do IEA, para quem não está acostumado, eles são filmados, né, e são depois colocados no site do IEA. Então, para quem vi gente filmando ali, você vai poder voltar lá e assistir tudo. E a Helena vai deixar a apresentação também com a gente, e a gente divulga, a gente gera um PDF. Não quer dizer nada que hoje tem. Não, é tudo em PDF, é mais fácil. Do Jorge também, eu espero que a do Luiz também possa ser. Professor Luiz, tudo pronto aí? Professor Luiz Davidovich, ele é físico da PUC do Rio de Janeiro, e ele fez o doutorado nos Estados Unidos, na Rockefeller, e ele é um especialista em emaranhamento quântico. Então, nada melhor do que ter um presidente da Academia de Ciências Brasileira, especialista em emaranhamento. Já trabalhei em caos, tem a ver. Em caos. Então, nós temos realmente a pessoa certa no lugar certo. O professor Luiz, muitíssimo obrigado por ter vindo do Rio de Janeiro para falar no nosso evento, e a palavra está consigo. Muito obrigado, bom dia. Eu agradeço o convite dos estudos avançados da USP, agradeço a USP aqui pela hospitalidade, por ter essa reunião tão importante. Como falou o reitor Zago logo no início, acho que a presença aqui é fruto, de fato, da importância do evento no momento atual. É fruto das preocupações que todos nós temos com os rumos do país, e a vontade de discutir esses rumos, discutir o futuro do país numa época em que a luz no final do túnel está muito distante. Alguém já disse outro dia que ele talvez veja a luz, mas o túnel já roubaram, né? Enfim, está complicada a situação, né? Então, o que eu vou falar aqui é complementar o que a Helena falou. De fato, eu diria que a ABC e a SBPC têm travado uma luta muito dura, árdua, nesses últimos tempos, em defesa do desenvolvimento científico e tecnológico do país, e com ações conjuntas, com uma sintonia muito grande em relação a essa luta. O que eu vou falar aqui é algumas considerações sobre como aproximar a ciência da indústria. E, evidentemente, o primeiro requisito é que, para aproximar a ciência da indústria, é preciso ter ciência e ter indústria. São coisas assim fundamentais, mas que neste momento precisam ser ditas, não é? Porque mesmo coisas fundamentais são colocadas em dúvida quando a situação política do país fica muito complicada. Então, nós temos aí várias questões que impedem, dificultam essa aproximação. Uma delas já foi tratada pela Helena, os entraves burocráticos, os marcos regulatórios. Ela mencionou também, e eu vou discorrer um pouquinho sobre isso aqui, o financiamento, a necessidade de um financiamento contínuo e adequado à pesquisa. E o outro ponto que eu vou me deter aqui é sobre a questão da educação. A educação em todos os níveis. O senador Cristóvão Buarque tem insistido muito, e muito apropriadamente, sobre a necessidade de reformar profundamente a educação básica no país. Eu vou falar também da educação superior e de como ela pode facilitar essa colaboração entre academia e indústria, e voltando-se mais para a sociedade, saindo do castelo, quebrando as barreiras, quebrando os muros. E, finalmente, nós temos também necessidade de projetos mobilizadores, um ambiente econômico favorável. O projeto mobilizador, o grande exemplo que eu gosto de citar, é o do que ocorreu nos Estados Unidos após o primeiro satélite, né, soviético, né, com o ser humano no espaço, né, que colocou em pânico o establishment dos Estados Unidos, a sociedade norte-americana, achando que iam perder a corrida espacial. A partir daquele evento, fizeram um grande projeto mobilizador, que mobilizou as indústrias, que mobilizou a ciência, que mobilizou a educação básica nos Estados Unidos. Criaram comissões, até com a presença de prêmios Nobel,
para reformular a educação básica nos Estados Unidos, ensinando ciência no ensino fundamental, no ensino médio, com a mão na massa, né? Com experimentos de fácil acesso aos estudantes, com objetos em torno deles, né? Tirando a ciência do sistema de cuspe-giz, né? E colocando a ciência no laboratório. Tudo isso parte de um grande projeto mobilizador. E aqui no Brasil, nós temos elementos que estão aí à disposição para grandes projetos mobilizadores. Temos uma biodiversidade única no mundo, da qual estima-se que conhecemos apenas 5%. Está aí um grande insumo para um grande projeto mobilizador na área de biotecnologia, né? E, no entanto, nós não estamos vendo isso. Isso é um projeto que deve envolver governo, sociedade, universidades, etc., né? Muitos outros projetos mobilizadores, nós podemos pensar num país que tem uma das matrizes de energia mais limpas do mundo. Então, é preciso aproveitar essas vantagens competitivas, né? E isso tem a ver também com a questão de aproximação da ciência da indústria. Muito bem. Então, eu vou discutir, em primeiro lugar, a questão do financiamento à pesquisa, porque, como eu disse antes, para ter colaboração é preciso ter ciência. E a ciência, neste momento, no Brasil, está fortemente ameaçada. Aqui em São Paulo, conta-se com a FAPESP, que é um grande orgulho nacional, né? Um exemplo para outros estados, um exemplo até para outros países, pelo apoio contínuo, sistemático que tem dado às atividades científicas e de inovação tecnológica no estado de São Paulo. Em estados em que as FAPs também têm problemas, a situação é caótica, a situação é dramática, né? E equipes estão sendo dissolvidas. No Rio de Janeiro, há 2 meses atrás, me perguntaram na imprensa, mas está havendo êxodo de cérebros? Eu falei assim, olha, não ainda, as pessoas estão pensando, mas estão esperando que venha mais recursos. Se me perguntarem agora, eu vou dizer, já houve, né? Laboratórios estão sendo esvaziados nas áreas de biologia por falta de insumos, as pessoas estão saindo do país. Estudantes estão mudando ou de país ou de estado, né? Na área de química também por falta de insumos, né? Física, nós ainda temos lasers lá, mas se o laser queimar, acaba a tese de doutorado, não tem dinheiro para comprar um novo laser, para repor peças para consertar, né? Então a situação agora é dramática, nós estamos num sistema em que a piora vai ser rapidamente acelerada. Temos ainda a ideia de atingirmos brevemente 2% do PIB investidos em pesquisa e desenvolvimento. No entanto, se nós compararmos o Brasil com outros países, como China e Coreia, você vê que a distribuição do investimento do setor governamental e do setor empresarial no Brasil é muito diferente da distribuição que ocorre na China ou na Coreia. No Brasil, nós temos ainda cerca de 60% de investimento do setor governo e 40% do setor empresarial. E olha que o setor empresarial inclui Petrobras, né? E inclui também uma vasta gama de empresas na área de informática, especialmente. Não é uma atuação muito diversificada, né? Na China, é apenas o quê? Da ordem de 20 e poucos % vem diretamente do governo. O resto vem do setor empresarial, claro, com várias empresas estatais. Coreia, idem, né? 20 e poucos % empresas, 23% empresas, governo, 76% empresas, né? Então, é óbvio desses gráficos que está faltando investimento em PD das empresas. Eu acho que isso é parcialmente a razão de estarmos aqui hoje. Por outro lado, esse gráfico eu peguei emprestado do Álvaro, viu? Sem pedir permissão, mas ele mostrou lá na Academia de Ciências, e eu achei um gráfico muito interessante, que mostra uma situação de crise para o país, uma situação extremamente preocupante com relação ao futuro do país. Isso mostra a balança comercial do Brasil e a participação de vários tipos de produtos nessa balança comercial. A maior parte da balança comercial vem agora de produtos não industrializados. De fato, essa parte da balança cresceu até 2011 e a partir de lá começou a decrescer também. Produtos industrializados e produtos de alta e média alta industrialização decresceram constantemente desde 2005. Isso é muito grave. Esses são os produtos que têm maior valor agregado. São aqueles que podem dar protagonismo internacional para o Brasil, né? Num mundo que cada vez mais é baseado no conhecimento. Então nós temos aí uma questão séria a ser resolvida. Por outro lado, se nós olharmos o orçamento do MCTI, do MCTIC, com
como a Helena, esse tique final eu gosto de mencionar porque me dá uma espécie de tique nervoso, né? Porque anexaram comunicação com a promessa de que anexando a comunicação ia aumentar a importância política do Ministério e o orçamento ia crescer, né? Então está aqui o orçamento até 2016, temos o orçamento em azul e o limite de empenho em vermelho. Olha, eu tento explicar isso para meus colegas de outros países, eles não conseguem entender, porque aqui nós temos orçamento, temos limite de empenho, temos financeiro e temos restos a pagar, né? Isso lá fora o pessoal não entende, né? O único exemplo no mundo. Então, essa é a situação do orçamento de custeio e capital, portanto, que financia pesquisas, até 2016, e eu fiz o exercício também com os dados de 2017. Eu calculei, usando o IPCA de 2016, a atualização dos preços, né, do limite de empenho até 2017. Coloquei só alguns resultados, então você vê que o limite de empenho em 2010, corrigido pela inflação até 2016, foi de 9,166 bilhões. Agora, no ano de 2017, nós temos 3,275 bilhões, dos quais 700 milhões são para a área de comunicações. Então, com isso, a área de ciência ficou com 2,5 bilhões. Compare os 2,5 bilhões do MCTI, da parte MCTI, com os 9,166 bilhões de 2010. Isso é um pouco mais que um quarto do limite de empenho de 2010. Então, essa é a crise que nós temos atualmente. Aí está a razão da crise, aí está a razão do caos, aí está a razão do êxodo de cérebros, e mais grave ainda, a grande ameaça que nós estamos sofrendo nesse momento, de perder os jovens que serão os cientistas de amanhã, que vão combater as epidemias emergentes, como os nossos cientistas agora, graças ao apoio que receberam antes, combateram o Zika, por exemplo. Então, daqui a alguns anos, não vamos ter quem faça esse trabalho, porque os jovens estão sumindo, estão indo embora, porque estão vendo uma situação difícil, não estão conseguindo concluir suas teses. Então tem que sair, né? Se nós olharmos especificamente para a FINEP, o primeiro quadro à esquerda mostra o crédito contratado por empresas em bilhões de reais. Veja o declínio abrupto a partir de 2014. Em 2016, apenas 1 bilhão e 700 milhões de reais. O segundo quadro embaixo mostra o orçamento para pesquisas, também em bilhões de reais. Em 2016, 1 bilhão de reais, né? Nesse ano agora, nós tivemos um complemento que veio de 1,5 bilhões de dólares do BID, né? E que está sendo usado hoje, vai ser lançado o edital, aliás, muito bem-vindo, né? No sentido de apoiar 50 startups no Brasil, né? Com 1 milhão de reais cada uma, certo? Então, acho uma boa iniciativa, né? Mas essa iniciativa só dará certo, né, se houver apoio para as universidades que vão fornecer o pessoal que vai trabalhar nessas startups, que vai fundar as startups do futuro. Se você olhar o orçamento da FINEP hoje em dia, de um orçamento de 200 milhões de reais, inicialmente destinado ao CT Infra, que é a infraestrutura das universidades, sobra hoje em dia 30 milhões de reais. Bom, você não vai melhorar a infraestrutura de universidades com 30 milhões de reais, né? Então, querer fazer inovação com universidades cheias de esqueletos, né? Universidades com laboratórios que estão fechando, né? Estudantes que estão indo embora, é um projeto destinado ao fracasso. Se nós olharmos, então, agora a relação entre educação, ciência e inovação, nós podemos descobrir também fatos interessantes. E agora, eu vou fazer talvez um papel inusitado, porque quando a gente fala de ciência e indústria, frequentemente o pessoal da indústria critica as universidades e as universidades criticam a indústria. Vindo de uma universidade, eu vou passar a criticar as universidades, certo? Então, vou fazer esse papel aqui. E para isso, vamos primeiro olhar o que acontece lá fora. Nos Estados Unidos, houve um período de grande avanço na ciência e na inovação tecnológica. Eu estou falando aí da inovação, não é a inovação parcial. Eu estou falando da inovação disruptiva, aquela que muda nosso cotidiano, né? Aquela que transforma o mundo, né? E um grande exemplo disso foram os laboratórios da Bell. Tem esse livro aí, cuja leitura eu recomendo, na Fábrica de Ideias, e que mostra bem o clima que havia lá, onde havia uma interação muito forte entre cientistas que ganhavam o prêmio Nobel, né,
técnicos, engenheiros, né, no sentido de produzir produtos de forma orientada. A orientação era telecomunicações, né? Mas dentro dessa orientação geral, nós tivemos a descoberta do transistor em 1947, tivemos o Arthur Shallow trabalhando lá, que fez a teoria do laser, do primeiro laser que foi inventado logo depois da publicação do artigo dele, né? O Nyquist, que fez um trabalho sobre flutuações de elétrons, que é extremamente importante para a física estatística, mas era importante na época também para entender os circuitos eletrônicos. O Shannon, pai da teoria da informação, células fotovoltaicas, enfim, uma coleção surpreendente, fantástica, de inventos, né, que mudaram o nosso cotidiano. Diz o autor desse livro que a pesquisa básica e a pesquisa aplicada podem pagar tremendos dividendos. Podem levar a produtos e dispositivos e inovações que mudam o mundo. Então, essa interação entre pesquisa básica e aplicada que eles conseguiram fazer nesse laboratório. Claro que com o desenvolvimento da economia dos Estados Unidos, com as limitações desse desenvolvimento, cada vez menos empresas começaram a ter laboratórios desse tipo. E houve uma espécie de divisão de trabalho, né, em que as empresas se esforçavam em fazer a pesquisa aplicada de resultados imediatos, mas elas se baseavam na pesquisa básica desenvolvida nas universidades. Não foi por acaso que, anos atrás, houve um documento assinado pelo PIB norte-americano, né, GE, General Motors, etc., o Congresso norte-americano, viu, senador, dizendo o seguinte: por favor, apoiem a pesquisa básica nas universidades, porque eles precisavam disso, né? E era mais econômico para eles que essa pesquisa básica fosse realizada nas universidades do que nas empresas, enquanto eles se dedicavam à pesquisa aplicada. Mas mesmo assim, hoje em dia, nos Estados Unidos, você tem pesquisa básica de ponta e com risco sendo desenvolvida em empresas. Claro que eu aqui vou denotar uma preferência pessoal, porque eu trabalho em física quântica, então eu peguei alguns exemplos da área. Então vocês têm aqui um anúncio da Microsoft mostrando, dizendo assim: mais rápido, mais poderoso, computação mais versátil, falando do computador quântico. O Michael Friedman, que ganhou a medalha Fields em 1986, lidera um grupo de pesquisas na Microsoft sobre computação quântica. A Google comprou um grupo inteiro na Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, liderado pelo John Martinez, e o grupo inteiro está trabalhando na Google. Eles ainda usam o endereço da Universidade da Califórnia. John Martinez é o último autor, tá ali, eu botei em amarelo lá, não sei se está aparecendo, e o endereço dele está lá, Google, né? Eles deram $100 milhões para eles, para começar, né, para tentar fazer um computador quântico no Google, e eles já têm protótipos disso e estão publicando em boas revistas artigos interessantes baseados nisso. A IBM tem um chip de computação quântica ainda muito primitivo, dá para acessá-lo pela internet. Você pode fazer cálculos, você manda ele fazer o cálculo e ele te dá a resposta, tá certo? É acessível ao público em geral, né? Por outro lado, as universidades nos Estados Unidos e no Canadá, em outros países também, estão se reorganizando de modo a fomentar a pesquisa interdisciplinar. Isso lembra um pouco o que o reitor Zago falou aqui do Inova, certo? Em que você coloca várias pessoas de formações diferentes trabalhando em assuntos que pedem a interdisciplinaridade. Então, o que vocês estão vendo aí nessa primeira fotografia é o chamado o BioX da Stanford, né? E nesses prédios que tem uma arquitetura favorável a isso, são offices abertos, certo? As pessoas se veem, trabalham juntos, então tem pesquisa biomédica e ciências da vida, né? Clínicos, engenheiros, físicos, né? Cientistas computacionais trabalhando juntos e sem barreiras entre eles, sem barreiras. Em geral, a arquitetura desses prédios é feita de forma que você sai da sua sala, tem que passar por um ambiente onde todos se cruzam. E tem ambientes de café nos corredores e quadros negros, né, com sofás e poltronas. E as pessoas discutem nos corredores, não é nas suas salas, né, com pessoas de diferentes formações. Então, cada vez mais isso. Embaixo vocês estão vendo o prédio modesto, né, do Instituto de Nanotecnologia da Universidade de Waterloo, né, onde eu visitei esse prédio. Também é isso, os corredores cheios de quadros negros, né, poltronas e sofás, as pessoas discutem junto. Caramba, 1 minuto. Puxa vida, tá bom. Então, com relação ao financiamento das universidades nos Estados Unidos, né? O MIT é um exemplo de instituição que
que tem o maior financiamento por parte de indústrias para pesquisas. De fato, 19% dos recursos do MIT em pesquisas são pagos por empresas, por indústrias. Ele é a segunda universidade nos Estados Unidos em termos de participação da indústria das pesquisas, tirando os hospitais, que também tem uma participação maior que essa. Por outro lado, você vê diferença de cultura, né? Princeton recebeu de ex-alunos 400 milhões de dólares em 2015. Harvard, 650 milhões de dólares em 2015. As contribuições de ex-alunos para colleges e universidades nos Estados Unidos em 2015 totalizaram quase 11 bilhões de dólares. Certo? Então, uma parte dos recursos vem daí, mas outra parte vem de projetos pagos pelo governo. E aqui é um chamado aí à nossa modéstia excessiva, tá certo? Então veja o retorno, o a mais que o governo dá para as universidades, né, devido ao financiamento de pesquisas que estão lá. Isso é negociado para cada universidade. Por exemplo, em Harvard, pesquisas realizadas on campus, projetos de pesquisa realizados on campus, recebem, além da verba para pesquisa, mais 70% de overhead. Certo? Varia de acordo com a universidade. Essas universidades de ponta, universidades menores recebem menos. O Obama tentou baixar esse percentual para igualar as grandes universidades com as menores. Não conseguiu. Houve uma forte reação. A reação de Harvard é a seguinte: olha, nós estamos aqui num sistema capitalista. O nosso produto é bom, então custa mais caro. Tá certo? Então é isso. Hein? É o custo. Paga a administração, é isso aí. Paga a administração, paga isso, tá certo? Então é isso. É o custo da pesquisa, mas que é dado pelo... Não paga salário, não. Não paga salário. É administração, etc. Né? Isso é coberto por quem dá o projeto de pesquisa. Nos institutos de pesquisa, que não tem aulas, né, isso aumenta. Então, chega a 90%, na verdade, a contribuição das agências governamentais para o custo de bancar aquelas pesquisas que a universidade tem. O outro exemplo é o exemplo da China, né, que recentemente aumentou o investimento em pesquisa básica. E vocês veem nesse texto que está sublinhado aí, né, que, de modo a ter apoio para a inovação, o país deve investir mais em pesquisa básica e afastar-se do desejo de sucesso rápido. Então essa é a filosofia chinesa que eles estão implementando em várias áreas. Eles têm uma lista de prioridades para um plano de 5 anos que está descrita aí, né? Inclui comunicações quânticas, pesquisa no cérebro, etc., né? Exploração espacial, exploração no mar, né? Ciência genética, etc. E um dos exemplos dessa ação saiu no último número da revista Science, né? Eu confesso que eu fiquei um pouquinho deprimido, viu, quando eu vi essa matéria lá, mas enfim. Olha só, é um satélite artificial de comunicação quântica que eles lançaram, publicou agora o primeiro artigo na revista Science, né? Está fazendo um grande sucesso na imprensa, né? Isso saiu na Science agora de quinta-feira passada, né? O que mostra que eles não estão pensando apenas na indústria do ano que vem, ou na indústria dos próximos 10 anos. Eles estão pensando na indústria do futuro, com o objetivo muito claro de ter protagonismo internacional, certo? Eles não querem apenas uma inovação pequena, eles querem uma inovação disruptiva e estão perseguindo isso. Então, a Helena já falou sobre os índices do Brasil, 69ª posição entre 130 países, né? Entre as 1.000 empresas mais inovadoras do mundo, apenas 3 são brasileiras, a Petrobras, a Vale e a Embraer. Já foram 7, agora são 3. Né? A China é, de fato, a primeira economia emergente a aparecer entre as 25 posições do topo do ranking das nações mais inovadoras. Então, como é que a gente reage a isso? Luiz, eu acho que... Luiz, a gente precisa eu vou terminar 5 minutos a mais. Então, como é que a gente reage a isso? Olha, um dos segredos que a gente precisa discutir está nesse livro aí, que se chama de Startup Nation, que descreve a história da inovação em Israel. E nesse livro tem uma frase aí que eu destaquei, e que ele diz o seguinte: olha, não é uma história somente de talento, mas de tenacidade, de questionamento insaciável da autoridade,
de informalidade determinada, combinada com uma atitude única em direção ao erro. Tá certo? O erro para eles é considerado uma vantagem. Tá? Se uma empresa sua abre falência, isso significa que você tem mais experiência e tem mais chance de progresso no futuro, né? Trabalho de time, missão, risco e criatividade interdisciplinar. Então eu vou terminar aqui, tinha mais uns slides aí para falar da questão das universidades, mas só dizer o seguinte, isso aponta diretamente, claro que tem uma questão aí cultural, mas tem também uma questão aí de educação, né? Isso aponta diretamente para a necessidade de reformular a educação em nossas universidades e no ensino básico também, né? No ensino básico, na parte de ciência, né? Aumentar a criatividade do estudante, a iniciativa do estudante. Nas universidades, acabar com esses cursos rígidos, em que uma engenharia, por exemplo, numa universidade como a Federal do Rio de Janeiro, né, faz com que os estudantes sigam 11 cursos por semestre, 11 disciplinas. Impossível. Ou são gênios ou não vão aprender nada, né? Então é preciso ter mais tempo, né, para incentivar a criatividade, para ter tutoria, para atividades em colaboração com a sociedade, com empresas, né, atividades de empreendedorismo, enfim, reduzir o número a carga horária obrigatória, né, incentivar o trabalho individual dos alunos, incentivar os percursos em vez dos cursos. Essa é uma linha que está sendo traçada internacionalmente. Está sendo traçada em universidades como Harvard, nos Estados Unidos, está sendo traçada pelas universidades chinesas, que estão procurando incentivar os percursos em vez dos cursos, né? Enfim, ela reflete uma reforma da educação necessária no Brasil, para que a gente forme pessoas adaptadas ao mundo contemporâneo, pessoas que possam realmente interagir com as indústrias de forma criativa. Eu paro por aqui, obrigado pela atenção.